Deus no controle sempre. Amém? Hoje nós vamos debater, vamos falar, eu quero comentar um assunto muito importante e ele é muito interessante para você que é pai, para você que é mãe, para você que é professor, para você que é educador. Seja você, independente de religião, de crença, o que eu quero comentar aqui e quero explicar de uma forma bem detalhada e bem fácil, né, para você compreender, é um assunto que talvez ele é muito falado, ele é um assunto muito difundido e ele é pouco compreendido. Eu quero desmascarar a chamada ideologia de gênero, né? Que nós tivemos aqui uma grande vitória aqui em Uberaba, né? Através da pessoa do vereador Samuel Pereira, cujo o propósito, né, foi lutar pelas famílias, né? E como ele tem lutado até então, nós tivemos uma audiência pública aqui em Uberaba, eu participei, né? Enfim, nós estivemos lá falando, debatendo sobre a questão e acabamos tendo uma vitória expressiva quando esse projeto foi para o plenário e lá ele teve lá uma grande relevância e acabou sendo derrubado, né? E o que... Vamos voltar? Então, pessoal, vamos hoje comentar, como eu havia dito, né, sobre a questão da ideologia de gênero. Pessoal, aumenta aí o volume do som do celular, porque aqui o meu ele tá ok, né? Quero que você aumente o seu volume do seu aparelho, porque aqui eu fiz um teste, né, antes de gravar, e aqui está ok, bastante ok aqui o volume do meu aparelho. Amém? Tá ouvindo aí o Marcos Reis, pastor Marcos Reis, um grande homem de Deus, o Admilson, o nosso querido irmão Sérgio Humberto. Pessoal, vamos comentar. As pessoas ouvem muito falar de certos temas na sociedade e sequer elas têm condições muitas vezes de sanar a gravidade que é certos tipos de assunto que hoje vem à tona e as pessoas pouco se preocupam, as pessoas pouco falam, porque elas também têm uma certa dificuldade para poder expressar certos tipos de assunto. E como eu disse anteriormente, nós tivemos aqui em Uberaba uma audiência pública cujo objetivo foi derrotar, né, o argumento, né, teórico da questão da ideologia de gênero, e tivemos como autor dessa audiência pública que foi feita lá no Teatro Vera Cruz, o nosso vereador Samuel Pereira. Amém? Eu tive lá, ouvi como foi a questão dos debates, né? Realmente foi algo de Deus naquela ocasião. Mas eu quero aqui comentar aquilo que está por trás e que as pessoas não sabem e que muitos pais, muitas pessoas, independente de religião ou não, sabem realmente o que está por trás e o quanto danoso é a questão da ideologia de gênero. Hoje, quer seja na escola, quer seja no ambiente acadêmico, quer seja em qualquer lugar, a ideologia de gênero ela é algo danoso, nocivo para o crescimento sadio de um adolescente ou até mesmo de uma criança na sua fase de desenvolvimento. Mas aí você pergunta, pastor, afinal, o que é a ideologia de gênero? Bom, os ideólogos do gênero, eles querem dizer que a questão da sexualidade, ela é uma construção social. E que o indivíduo, quando ele não nasce com o seu sexo propriamente estabelecido na concepção. Eles querem dizer que quando a pessoa nasce sem o sexo determinado. E que com o passar do tempo, essa construção do sexo, isso vai sendo construído de forma histórica, de forma cultural. Mas vamos ver, então, se
essa teoria, se ela fosse verdade, ela estaria então entrando em contraste com a Bíblia. Quero que você leia comigo a Bíblia, a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Gênesis 1, 26 vai dizer assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27 de Gênesis capítulo 1. E criou Deus o homem à sua imagem, a semelhança de Deus o criou, macho e fêmea. Então, quando Deus cria o macho, Deus cria a fêmea, Deus aqui, ele cria a identidade. Deus cria o gênero masculino e o feminino. A identidade, homem e mulher. O gênero, macho e fêmea. A identidade, homem e mulher. Gênero, macho e fêmea. Ou seja, Deus, a questão do sexo não é uma questão religiosa, não é uma questão filosófica, não é uma questão política, não é uma questão de achismo. A questão do sexo é uma questão biológica. Quem diz se o indivíduo é homem ou mulher na concepção é a biologia. Quem diz que a criança, que o feto em formação no ventre da mãe é homem ou mulher, é a biologia, é a medicina fetal, não é a religião, não é posicionamentos políticos e não é a questão de cultura. Quem diz isso é a biologia, não é a religião. Então, não existe ordem cromossômica homossexual. Existe ordem cromossômica de macho ou de fêmea. Mas então, pastor, por que as pessoas dizem que as pessoas nascem gay? Não, ninguém nasce gay. A questão é que as pessoas, elas são passíveis de comportamento. A questão homossexual é uma questão comportamental. Assim como qualquer outra dependência, é uma questão comportamental. Não é uma doença, não é uma patologia. Você desenvolver um comportamento ao longo da sua vida, depois de uma certa idade, isso não é doença, isso é uma questão de comportamento. Assim como a questão homossexual é uma questão comportamental, ele pode ser reorientado e voltar a ser novamente hétero. E agora estão dizendo que, não, a pessoa nasce gay porque houve um problema no seu núcleo celular, na sua questão do seu gene, do seu cromossomo. Não. Deus jamais permitiria alguém nascer confuso em relação à sua sexualidade. Deus jamais permitiria um homem nascer homem confuso em relação àquilo que ele é. A questão de se identificar com o sexo é uma questão imaginária. Tem muito homem que muitas vezes ele não se identifica com o seu gênero. Isso é uma questão de comportamento. Só está na mente dele aquilo que ele pensa que é. Só está na mente da mulher aquilo que ela pensa que é. Quando, na verdade, Deus fez homem e mulher. Isso é identidade. Homem e mulher. O que é gênero? Macho e fêmea. E só através de um homem e de uma mulher pode-se cumprir os 3 propósitos especificamente atribuídos a essas pessoas de sexo oposto. Primeiro, complementariedade,
dualismo e fecundação. Só pode haver entre um homem e uma mulher, só pode haver entre pessoas do sexo oposto complementariedade, dualismo e fecundação. Agora, querem dizer que o indivíduo ele nasce gay e não pode receber nenhum tipo de tratamento psicológico? Claro que, na verdade, as pessoas estão querendo doutrinar o ser humano ainda na fase de concepção de vida. Deus fez homem e Deus fez uma mulher. Deus fez macho e Deus fez fêmea. Agora, se você quer ser homossexual, se essa é a sua prática, e eu não estou falando de ninguém, de pessoas, eu estou falando de uma prática. Respeito à prática de qualquer um. Agora, eu estou falando do que está por trás da questão da ideologia de gênero, cujos governos anteriores fizeram de tudo para que essa matéria ela fosse pautada na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. As crianças precisam aprender sobre erotização infantil, sobre o que é maturação antes do tempo? Não, claro que não. Elas precisam aprender na escola aquilo que é fundamental para o seu desenvolvimento como ser humano. Agora você pergunta, mas pastor, a questão do comportamento. Uma pessoa, quando nasce, ele nasce lá no seu cromossomo, é que está a genética que vai definir e deixar claro se é homem, se é mulher. Não existem ordem cromossômica homossexual, não existem anatomia homossexual, não existe órgãos ou hormônios sexual, não existe. Deus fez um homem, Deus fez uma mulher, com características anatômicas, com características hormonais diferentes um do outro. Então falo para você, não é uma doença, não é uma patologia, é um comportamento. Como qualquer outro comportamento, seja ele na dependência ou não, é um comportamento que isso pode ser reorientado e o indivíduo pode voltar a ser hétero novamente. Assim como você pode aconselhar, você pode orientar, você pode tratar um dependente, seja lá a dependência que ele tiver, e ele voltar a ser uma pessoa normal, assim também é qualquer um que tenha lá uma dependência e que está com dificuldade de vencer essa dependência e superar essa dependência. Então quero que você venha entender que ninguém nasce homossexual. É algo determinado por Deus. O determinismo de Deus diz perfeitamente que Deus, quando cria, ele cria um macho e ele cria uma fêmea. Isso é gênero. Quanto à identidade, Deus fez homem e Deus fez mulher. Então não tem dessa do indivíduo nascer gay. Não tem dessa dele ter na sua cabeça que ele nasce com um corpo, mas com um pensamento oposto do corpo que tem. Isso é uma questão de comportamento. Isso está lá nos meandros do psicológico, do psique da pessoa. Quando a pessoa diz que não se identifica com o seu próprio corpo, isso só está na sua cabeça, na sua mente. Porque, em tese, ela tem sim uma disfunção em relação à sua identidade. Mas isso não significa dizer que ela nasceu com essa anomalia ou com esse problema de ordem comportamental. Isso não é de ordem biológica ou de ordem genética. Não, porque Deus fez um homem e fez uma mulher.
Então, não é uma questão de religião. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de biologia, de genética. Então, se você pensa assim que alguém diz que é homossexual porque Deus permitiu, não. Deus não ia permitir uma pessoa nascer confusa em relação à sua sexualidade. Jamais. Assim como Deus não permite uma pessoa nascer com uma dependência, seja ela de qualquer entorpecente, mas a pessoa, com o passar do tempo, a pessoa é livre. E ela, ou ela é obrigada, ou ela vai aprendendo a certos comportamentos. Ou ela se submete, ou ela de forma espontânea, voluntária, ela se submete a certo tipo de comportamento. Então não existe você falar, por exemplo, o cara nasce psicopata, não. O cara nasce criminoso, não. Nasce com dependência química, também não. Agora, ele aprende ou ele é obrigado a se deparar com aquela situação e se submeter a ela. Então, queria colocar na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, a ideologia de gênero como matéria. Mas como assim? Confundir a criança, o adolescente, confundir as famílias? Isso é coisa de doutrinação de esquerda. Tudo que a esquerda quer é doutrinar as crianças, as famílias, querem inculcar na mente da criança aquilo que ela, de certa forma, vai ficar com dúvida e vai ter problemas no seu desenvolvimento psicológico, no seu desenvolvimento moral, na sua formação de caráter e de personalidade. Então, as universidades hoje são infestadas de professores com ideias marxistas. As universidades são infestadas de professores e feministas com ideias comunistas, com doutrinação. Essa doutrinação que a gente vê em relação ao sexo nada mais é do que querer rotular as pessoas em relação àquilo que elas não são, mas querem que elas sejam simplesmente por uma questão de capricho. Estou vendo chegar também aqui nosso querido irmão Elias Sintra. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos aqui comentando, falando sobre a ideologia de gênero, que é um assunto hoje muito recorrente na sociedade e que os pais precisam aprender a lidar com isso em relação à criação dos seus filhos. Deus não permite que alguém nasça com um problema que, na verdade, vai levá-lo a uma confusão histórica de vida. Por isso que hoje, quando você fala assim, pastor, e a disforia de gênero, mas qual disforia de gênero? O indivíduo, ele nasce com uma certa propensão, nasce. Alguns são mais vulneráveis, é verdade. Mas não significa dizer que porque ele é vulnerável, mais suscetível, que ele nasceu homossexual. Porque isso é uma questão comportamental. Dizer que é uma coisa. Ser é outra coisa. Você pode falar assim para mim, pastor, o cara é homossexual. Não, ele não é homossexual. Ele está na condição em que se encontra, mas ele não é. Ele se encontra nessa condição. Deus não o fez homossexual. Ele está na condição de homossexual. E o que me chama a atenção é que a esquerda, de todas as formas, tem tentado doutrinar as nossas crianças através da banalização, através de tudo aquilo que rotula os valores e os bons costumes. A esquerda tem tentado doutrinar as nossas crianças. Deus fez macho e fêmea.
Deus não fez pessoas alienadas em relação ao seu sexo biológico. Primeiro, quem decide e quem diz, se um feto é homem ou mulher, chama-se biologia, medicina fetal. Está aqui também a Cecília Pérez Munhoz. Ela está perguntando: o senhor é professor? Já esteve à frente de uma sala de aula? Não precisa estar à frente de sala de aula, minha querida, por uma razão tão simples. Nós cremos na perfeição de Deus. Eu creio que Deus fez tudo certo. Eu creio que Deus fez tudo certo e tudo dentro dos seus devidos lugares. É a mesma coisa você perguntar assim para mim: pastor, o cara nasce torturador, pedófilo? Claro que não. Ele está nessa condição por opção. Ele optou em ser um delinquente. Ninguém nasce da mesma forma homossexual. É uma questão de comportamento. Assim como qualquer outros comportamentos pode levar uma pessoa a dizer que é uma coisa, quando na verdade ela é outra, totalmente diferente. Mas querem insistir em querer doutrinar as crianças para levar a verdade. É um absurdo. Isso é um absurdo. Agora, o que diz a Constituição? Vamos falar agora da Constituição. Eu quero aqui ler o que diz a nossa Constituição, aqui no artigo, vamos lá, 229 da Constituição. Vamos lá? O que diz o artigo 229 da Constituição? Aos pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e manter os pais na velhice, carência ou enfermidade. Constituição Federal. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos. Não é escola, não é professor, não é grade curricular, não é teoria marxista, não é iluminista, não é comunista, não é. Quem educa, segundo a Constituição e segundo Deus, é os pais. E isso tem uma hora para isso acontecer. Tem a hora de você chegar no seu filho e conversar com ele sobre sexualidade, sobre puberdade, sobre produção de hormônio. Agora as escolas, os professores, o feminismo quer ensinar para os filhos dos outros o que é certo, o que é errado e que moral que eles têm para isso. Não tem sequer moral para educar a própria conduta. Quer educar os filhos dos outros. Gente, vamos parar e pensar. Vamos raciocinar. Eu não tenho preconceito. Eu tenho conceito firmado debaixo de conhecimento. E não é conhecimento de quem acha, de quem pensa, de quem lê, de quem conhece sobre o que é humanidade, sobre o que é o ser humano. Então nós precisamos entender que o que querem fazer com a sociedade é ridicularizar valores, princípios e a moral humana. Tudo em detrimento de uma causa mesquinha, tudo em detrimento de uma causa meramente política e drúxula, como nós temos visto e presenciado. Então, a Constituição diz que os pais têm um dever, olha só, artigo 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos. Pessoal, olha, se você acha que qualquer um tem o direito de querer educar e assistir os seus filhos, então você
sequer tem noção do que é um papel de um pai, o papel de uma mãe. O que a gente vê em sala de aula, querer doutrinar educação sexual, querer doutrinar crianças politicamente, querem doutrinar tudo aquilo que eles acham ser certo ou errado nas escolas. Então a escola hoje, escolas, universidades, né, centros tecnológicos de educação, têm se tornado reduto, infestados de pessoas com concepção, com teorias de ideólogos de gênero, querem doutrinar a criança como que se eles tivessem sequer moral para doutrinar a própria conduta, a própria índole. É um absurdo. Lembra, e eu volto a dizer aqui, eu, pastor Luciano, eu não sou preconceituoso, não tenho preconceito contra a prática homossexual, até porque eu estou falando de uma prática, não falo de pessoas. Eu converso, eu já tive contatos, né, com pessoas que têm a prática homossexual. Converso com uns, se for preciso, mas eu não posso aceitar que uma prática ela tenha status de normalidade. Isso é contra a chamada heteronormatividade. Não posso. Eu não posso dar para as chamadas união homoafetiva status de relacionamento amoroso. Não podemos dar status de casamento para união homoafetiva. Isso são relacionamentos alternativos. O que nós entendemos ser e o que é casamento, segundo eu estou aqui com a Bíblia e com a Constituição. Nós aprendemos que casamento é entre um homem e entre uma mulher. Nós entendemos que só entre homem e uma mulher pode haver dualismo, complementariedade e fecundação. Então, eu não estou fazendo aqui um julgamento de valor, né? Eu não estou aqui improvisando, eu estou aqui com a palavra, estou aqui com a Constituição. Agora, existe muitos homossexuais que eles não fazem parte do ativismo pretensionista. Não, eles são assumidos, mas eles reconhecem a sua realidade. Agora, nós temos um ativismo que realmente eles querem banalizar. Quem aqui lembra da PL 122? Projeto de Lei 122. Vou refrescar a memória. O projeto de Lei 122 queria nada mais, nada menos que tornar contra a prática homossexual. Depois você pesquisa aí de Lei 122. Quem são os intolerantes? Agora, não pode falar da prática homossexual que quer dizer que é crime. Chamam pessoas de homofóbicos sem sequer saber o que é homofobia. Homofobia na psiquiatria é uma aversão ao homossexual. É repugnar, é você deixar de lado, detestar, odiar homossexual. Isso é homofobia na classificação da psiquiatria. Eu não sou homofóbico, porque se for para mim conversar, conviver sexual, não tenho problema com isso, jamais. Agora, eu também não vou concordar com a prática homossexual. Eu não vou dar status de casamento para quem vive uma vida a dois totalmente desregrada de padrão, de valores e de princípios. Agora, se querem fazer com que a ideologia de gênero ela tenha destaque nacional, então vocês vão ter que mudar aquilo que Deus criou. Não é nem eu, pastor. É o que Deus criou. Porque foi Deus quem fez o homem, Deus quem fez a mulher,
Foi Deus quem fez o órgão masculino, o órgão feminino. Foi Deus quem fez a testosterona e a progesterona. São as diferenças de hormônio. E aí? Então, fala com Deus. Ele que fez, não fui eu apenas faço um comentário daquilo que estão tentando ridicularizar a família. Agora, se cada homossexual quer ter a sua união homoafetiva preservada, a primeira coisa, eles têm que estar prontos para ouvir contrários. Eles têm que estar preparados para ouvir opinião contrária. E muitos não estão preparados. Muitos, quando você fala da prática, eles se levantam. São intolerantes. Aí nos chamam de homofóbicos. Aí vão nos chamar de fundamentalistas. Vão nos chamar de religiosos. Não é assim? Homofóbico. Agora eu falo para você uma coisa. Quando será que Deus permitiria alguém nascer com um corpo, com uma anatomia humana de macho, mas com uma confusão na mente? Será que Deus permitiria? Não, Deus não ia permitir. Deus não é esse sádico. Deus não jamais permitiria uma coisa dessa. Do mesmo jeito que Deus não permitiria uma pessoa nascer com uma tendência ao uso de entorpecente, ao uso de química. Deus não ia permitir. Agora, as pessoas, quando elas nascem, elas começam a assumir responsabilidades perante aquilo que elas querem ser, perante aquilo que elas estão escolhendo, estão optando em ser. Agora, na sala de aula, querer doutrinar criança é algo de uma maldade muito grande. É algo que, honestamente, pessoal, nós não podemos permitir e não vamos permitir. Tivemos aqui uma audiência pública em Uberaba. Foi uma audiência pública onde foi muito importante, foi muito salutar, foi muito vital essa audiência pública, o bojo principal, o escopo da audiência foi falar sobre a questão da ideologia de gênero. E aí as pessoas esquecem, você pode falar assim, pastor, o Estado é laico. O Estado é laico. Mas as pessoas não, as pessoas têm religião. As pessoas têm suas crenças, seus valores. E todas elas fundamentadas, embasadas naquilo que norteia tudo isso que eu acabei de falar. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Constituição, que assegura o casamento através de um homem e de uma mulher e a sua prole, que são seus filhos. Então, é preciso que a sociedade comece a rever os seus conceitos. Se você quer ser homossexual, é uma opinião sua. A questão, se você está ou não preocupado com a criação do seu filho, é uma decisão sua. Você precisa aprender a discernir o que é valor, o que é princípio, o que é costume e o que é tanta coisa que nós temos presenciado. Questão homossexual é uma questão comportamental. Quando o indivíduo nasce, quem diz lá na concepção se é homem, se é mulher, chama-se biologia, medicina fetal, genética. Isso não é questão de religião. Isso não é uma questão meramente de costume. Essa que é a verdade. Então, o que dizem os ideólogos do gênero? Que a sexualidade
é uma construção social, é uma questão sociocultural. Parece ser muito bonito, ser muito lindo. Então quer dizer que a questão da sexualidade é uma questão cultural, sociocultural. Eu nasço com... a pessoa nasce e ela vai decidir o que ela quer ser. É isso mesmo? Aí vocês estão achando que Deus errou na criação. Deus não errou na criação. Deus deixou claro o que ele criou. Deus fez macho e Deus fez fêmea. Isso é gênero. Identidade, homem e mulher. E não existe essa questão de diversidade sexual. Tem pessoas que se identificam com vários gêneros. Tem pessoas que se identificam com várias práticas. Isso é comportamento. É problema seu. Se você defende prática homossexual, se você defende relacionamentos alternativos, se você defende união homoafetiva, é problema seu. Agora, o que esse pessoal, eles não podem ser intolerantes é com a opinião contrária. O que esses que têm essa prática não podem ser intolerantes quando alguém for opinar contra a sua prática. Igual eu sou pastor. Eu não posso impedir ou querer me opor a qualquer opinião contra a minha fé. Não, sabe por quê? Porque isso é constitucional. Lá no artigo 5º, no parágrafo 8º da Constituição diz: ninguém será privado de convicção filosófica, política ou religiosa. Vamos lá repetir? Artigo 5º da Constituição, parágrafo 8º. Ninguém será privado por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa. As pessoas não podem ser privadas daquilo que elas acreditam, daquilo que elas pensam. Agora, quer tornar crime a opinião? Agora, querem dizer que todos são homofóbicos porque não concordam com uma prática? Eu acho isso um tanto desnecessário para quem acredita que está fazendo certo em relação ao comportamento que tem. O que nós estamos falando é que a ideologia de gênero jamais é algo benéfico para uma sociedade, seja ela mais avançada ou mais atrasada que seja. Por quê? Isso interfere em valores morais, valores sociais, valores éticos e religiosos da pessoa humana. Desde a infância, a pré-adolescência, a adolescência e até a fase adulta. É inadmissível acreditar ou crer que ideologia de gênero possa ser útil na escola, em qualquer ambiente fechado ou aberto. A ideologia de gênero sequer pode ter um respaldo, pode ter amplitude para querer dizer que está certo ou não as pessoas em relação à sua sexualidade. Primeiro, volto a dizer, o homossexualismo é um comportamento, não é uma doença. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender, a prática homossexual é um comportamento, não é um determinismo, como a questão da sexualidade. A sexualidade é um determinismo. Aí você pergunta, pastor, me prova. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus fez macho e fêmea. Isso chama-se determinismo de Deus. Determinismo. Deus que determinou se você é homem ou se você é mulher.
Deus é quem determina quem será homem, quem será mulher. E a biologia jamais pode desmerecer o determinismo de Deus. Não vai haver nenhum cientista, nenhum pediatra, nenhum pesquisador, ninguém que vai provar o contrário do que nós estamos aqui falando. Ninguém vai provar o contrário, porque isso foi determinado por Deus. Deus é quem determina se é homem, se é mulher. E a Constituição, ela reforça a responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Quero que você leia novamente comigo. Talvez você está me ouvindo, ou está chegando agora, ou não viu eu ler o artigo 229 da Constituição, que diz: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os seus filhos menores. É Constituição. Eu estou com a Constituição. Não é manifesto comunista, não é teoria de quem quer que seja, o teórico. Eu estou falando daquilo que a Constituição estabelece como forma padrão de criação de filhos. Aí aparece em pleno século XXI a chamada ideologia de gênero para querer doutrinar as crianças, para querer tratar de um assunto que eles sequer têm noção do que eles estão falando. Pessoal, o que eu estou falando aqui, talvez você pode estar pensando, mas pastor, por que o senhor está gravando esse vídeo? Porque existe muita gente, eu como pastor, conheço muitas mães, conheço muitos pais, que às vezes eu visito, às vezes conversa comigo sobre o assunto, e eles ficam um pouco meio que indecisos. Será, pastor, que isso não é algo normal? Será que eu não tenho que aceitar? Será que, o que eu posso fazer numa situação? Eu não estou falando para você ridicularizar homossexual. Eu não falo para você rotular, para você menosprezar. Você tem que, no mínimo, amar, porque é uma alma que Deus amou quando deu seu filho para morrer. Agora, concordar com práticas, inadmissível. Em hipótese alguma, eu vou concordar com as práticas de, seja lá, qualquer uma pessoa que tenha o comportamento homossexual. Amar, eu vou amar enquanto essa pessoa existir. Agora, nós precisamos ser um pouco mais pé no chão para entender que o que está acontecendo tem colocado e vai colocar muitas crianças, muitos adolescentes confusos em relação à sua sexualidade. E isso nós não podemos admitir em hipótese alguma. Não vamos admitir e temos que buscar os nossos meios legais para que isso não se torne um problema na geração atual, que já é uma geração com indicadores sociais, educacionais, morais, bem decadente. Não podemos permitir que mais uma situação como essa fragilize, mais do que já é fragilizada, a nossa juventude, que carece de valores, que carece de moral, de referência, que carece de base, de amparo e de parâmetros, e que não tem. E os pais, pai e mãe, você que é pai, você que é mãe que está me vendo, é um direito seu, é um dever constitucional, seu pai, seu mãe, assistir, criar e educar o seu filho. Você, mãe, senta com a sua filha. Você, pai, senta com o seu filho e começa a explicar para ele os períodos importantes que ele vai atravessar quando ele chegar a uma certa situação que ele vai precisar de ter um discernimento do que está acontecendo com o seu corpo. Só os pais têm o dever
de assistir, criar e instruir os seus filhos. Ideologia de gênero sequer tem moral para qualquer coisa nesse sentido. Bem, pessoal, deixa aí o seu comentário. Eu estou vendo aqui alguns comentários, né? O irmão Elias Sintra, este está sendo um candidato a vereador e pastor de uma igreja, uma grande igreja. Não, de maneira alguma, meu querido. Pessoal, deixa eu só esclarecer aqui. As pessoas, eu sou o pastor aqui em Uberaba, que mais fala de todos os assuntos. Eu comento de tudo nas minhas redes sociais. E eu não sou, estou colocando aqui em primeira mão, não sou pré-candidato a vereador, né? Não sou. Eu gosto de ser isento para mim poder vir aqui falar aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio. Não sou pré-candidato a vereador, né? Muito pelo contrário. Eu oro pelos pré-candidatos que estão aí na correria e que de alguma forma, correndo de forma equivocada, né? Mas Deus que está no controle. Não sou pré-candidato a vereador, mas quero aqui reforçar que eu tenho presenciado, né, saindo um pouco já finalizando o assunto de hoje, eu tenho presenciado que alguns pré-candidatos a vereador aqui em Uberaba, evangélicos por sinal, eles estão aí tentando fomentar, né, forçar uma candidatura basicamente dentro do achismo, do populismo barato. Pessoal, não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca, né? Porque as pessoas vão lembrar de você se você chegar lá pela graça de Deus. As pessoas vão lembrar do que você está fazendo hoje na pré-campanha. E quando você chegar lá dentro, você não pode mudar o seu discurso, porque hoje tem muitos com discurso barato de que quer mudar, de que vai fazer, de que, enfim. E quando você chegar a assumir a vereança, você vai ver o quanto que não funciona como as pessoas estão pensando que é hoje. Na teoria, muita coisa é fácil falar, é muita coisa mesmo. Agora, quando você entra lá dentro, são 4 anos, uma legislatura, aí você vai ver que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, que eu quero dar alguns conselhos que eu acho muito importante para os pré-candidatos que são evangélicos, por exemplo, que eu conheço muitos, né, aqui em Uberaba. Faça o seu trabalho sem ficar atacando, sem ficar apontando, sem ficar desqualificando, desmerecendo o seu adversário. Sabe por que eu falo para você? As pessoas não vão chegar lá por mérito ou por recurso, não. Vão chegar porque Deus que vai permitir que elas cheguem. E se Deus não permitir você chegar, você não vai chegar. Você pode estar aí correndo os 4 cantos da cidade. Você pode estar aí pegando o seu celular, registrando uma coisa, faz uma coisa, fala isso. Se você serve ao Senhor, a primeira coisa, seja autêntico. Seja você. Não vai no embalo do momento de muitos oportunistas que estão indo e que está achando que está convencendo, que não está convencendo. A pessoa está auto se desqualificando como candidato e está pensando que está convencendo. Não está convencendo. Começa a pensar, começa a rever os seus conceitos políticos. Porque tudo que eu vou fazer, eu procuro fazer isso. Eu fui candidato no ano de 2012, né? E tive a oportunidade de me corromper, assim como eu tenho até hoje. Mas eu não me vendo. Sabe por que eu não me vendo? Porque eu fui comprado por um alto preço. E o reino que eu defendo não é um reino de 4 anos. O reino que eu defendo e que eu pertenço, ele é um reino eterno. Então, estou falando para você que é candidato a vereador, ou você defende alguém. Se você é candidato, meu conselho para você é, seja autêntico,
Seja você. Não fica surfando na onda de uns populistas, sensacionalistas, pretensionistas que nós temos visto em Uberaba, que ao invés de fazer a sua história nas prévias, na pré-campanha, não. Fica atacando, desqualifica um, desmerece o outro, briga com um, briga com o outro. Não. Seja autêntico, seja você. Trabalhe o seu reduto com maturidade, com tranquilidade, com os pés no chão. Trabalhe o seu reduto para ele saber realmente que você é uma pessoa diferente dos demais. Porque se você chegar, você vai ter que cumprir. Talvez nem cumprir, mas viver lá dentro daquilo que você está fazendo aqui fora. E coisa que você não vai conseguir. Então eu falo para vocês, pré-candidatos a vereadores em Uberaba, pé no chão, sejam autênticos, esqueça quem tem mandato, preocupa com a sua candidatura, com o seu reduto, com a sua parceria, com as pessoas que acreditam no seu trabalho, né? Deixa de ficar causando, tumultuando. Isso não vai te levar a nada, muito pelo contrário. Isso vai desqualificá-lo como pessoa, né? Insatisfeito com a política local em Uberaba, até eu tô. Agora, eu também não posso, como autoridade, sair batendo em um e outro para me provar que eu tô certo. Porque quem nos justifica é Deus. O seu advogado, o meu advogado é Deus. Você não tem que provar que você é melhor do que os que estão lá. Você tem que ser autêntico. Você tem que ser diferente. Diferencial é a palavra que eu deixo aqui para os pré-candidatos a vereador em Uberaba. Independente, né, do seu partido, independente da sua chapa, independente se você tem recurso ou não, autenticidade. Seja você, olhe para você, perceba realmente as reais necessidades do seu reduto, dos que estão com você. Tenha sensibilidade para dialogar com seus apoiadores, mas de uma forma sensata, madura, tranquila, sóbria, com responsabilidade, com transparência, acima de tudo. Deixa o oportunismo, o populismo de lado. Trabalhe a sua base, trabalhe o seu reduto, trabalhe aquilo que você acredita ser verdadeiro, mas fazendo um trabalho digno daquilo que você acredita, daquilo que você crê e daquilo que você representa para aqueles que confiam na sua pessoa e que posteriormente pode votar em você. Amém, pessoal? Deus abençoe poderosamente. Vou ficando por aqui. Espero ter passado de uma forma assim bem fácil, bem simples o assunto. Eu tenho um livro que acredito nos próximos anos ele vai ser lançado, né? No livro que eu já escrevi, já está pronto para ser lançado, o livro chama-se Desmascarando